Em diversas ocasiões, estive nesta tribuna para falar sobre a falta de sintonia entre o Congresso Nacional e a opinião pública. Infelizmente, esta Casa sempre fez ouvido de mercador para as críticas recebidas nos últimos anos. Mas, como diz sabiamente o ditado popular, antes tarde do que nunca. E esse comportamento começou a mudar, agora, sob a pressão ensurdecedora dos protestos populares. Foi importante, muito importante, senador Pedro Táxi, a decisão do Senado Federal em estabelecer uma pauta de votação sintonizada com o clamor das ruas. No entanto, gostaria de registrar que o nosso passivo perante os cidadãos brasileiros ainda é imenso. Precisamos fazer mais e melhor. Mas fazer mais e melhor, senhor presidente, sem atropelar os fatos, sem procurar fazer as coisas de afogadilho, sem querer suspender, por exemplo, estupidamente, o recesso parlamentar a partir do dia 17 de julho. Isso é uma medida extravagante. Também se recorrer, senador Dornelles, ao populismo é coisa também muito extravagante. Se essa Casa, nos últimos 10 anos, não votou o que era fundamental e essencial para a democracia, para o combate à impunidade, para os malfeitos desta Casa, não pode agora querer resolver em 2, 3, 4 semanas, às pressas, às carreiras e de afogadilho, aquilo que angustiou o povo brasileiro e os levou às ruas. De forma que é preciso ter calma para que se faça uma discussão absolutamente política e racional. É necessário sinalizar que esta Casa está disposta a cortar na própria carne, sem apelos ao corporativismo, sem permitir que a impunidade continue sendo um caminho aberto para a corrupção e os desvios de conduta de quem atua na vida pública. É por isso, senhor presidente, Vossa Excelência, com a autoridade de defensor intransigente das causas éticas, populares e democráticas, senador Pedro Táxi, é que peço a Vossa Excelência, como peço ao senador Blairo, ao senador Álvaro Dias, senador Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, todos que estão aqui, eu pediria que, dentro dessa nova pauta do Senado Federal, se colocasse a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2013, de minha autoria, que estabelece a perda imediata de mandato para qualquer parlamentar que for condenado por crime contra a administração pública. A PEC 18 se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, para a qual foi designado como relator nobre líder do governo, senador Eduardo Braga. Tenho convicção de que a PEC 18 é tão importante para a agenda positiva estabelecida pelo Poder Legislativo quanto a derrota da PEC 37 pela Câmara dos Deputados e a aprovação por esta Casa do projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo, de vossa autoria, inclusive, o PLS número 204/2011, de autoria do atuante senador Pedro Táxi. Com a decisão política do presidente do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, em comum acordo com o líder Eduardo Braga, a PEC 18 pode ser aprovada em pouco tempo, em uma semana, ela pode ser aprovada aqui no Senado, e encaminhada para apreciação dos deputados federais. Sua promulgação, senhor presidente, representará um sinal claro para a opinião pública de que o Congresso Nacional não comunga com a impunidade. Todos sabem que o julgamento do escândalo do Mensalão foi um episódio político que colocou a questão da corrupção na recente agenda nacional, da mesma forma que transformou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, numa celebridade. A PEC 18, senhoras senadoras e senhores senadores, a PEC 18, senador Álvaro Dias, acabará com essa excrescência, que é a manutenção no Congresso Nacional de parlamentares condenados, que não só continuam no exercício do mandato, mas também ocupam presença de destaque na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Há que se considerar ainda a situação do deputado Natan Donadon, que, condenado pelo Supremo Tribunal Federal e preso por corrupção e desvio de recursos públicos, precisa ver apreciado na Câmara dos Deputados o pedido de cassação do seu mandato pelo plenário daquela casa. Entretanto, não há que se aceitar que um parlamentar encarcerado, principalmente pelo crime de corrupção, ainda precise ser submetido a um processo como esse. Obrigatoriamente deveria perder o seu mandato junto com a liberdade. Outra medida que quero defender publicamente, e aí chama a atenção da Casa, de que essa é da maior importância, é fundamental para o resgate da dignidade, da tradição, da seriedade e da posição firme de combate à impunidade por esta Casa. Outra medida que quero defender publicamente é a proibição de parlamentares indiciados ou processados por crime contra a administração pública no Supremo Tribunal Federal exercerem funções na mesa diretora, de lideranças, num Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e de comando de comissões permanentes e provisórias no Senado e na Câmara dos Deputados. É uma precaução necessária, senhor presidente, para impedir que o Parlamento seja exposto a situações constrangedoras, desgastando ainda mais a imagem que o Legislativo sempre teve na opinião pública. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu acredito que os manifestantes que foram às ruas das principais cidades do Brasil criaram uma oportunidade única para que o Congresso Nacional retome a sua prerrogativa constitucional de legislar, que nos últimos anos, por nossa omissão, foi entregue aos poderes executivo e judiciário. Em política não existe vácuo. Se um espaço não é ocupado por quem é de direito, vem outro e senta na cadeira. E isso explica a existência dos milhares de vetos presidenciais que o Congresso nunca votou e também a aprovação a toque de caixa de medidas provisórias, barriga de aluguel, que tratam de assuntos incompatíveis. Senhoras senadoras, senhores senadores, a Presidente da República se disse disposta a ouvir todos, manifestantes, sindicalistas, parlamentares, representantes de entidades da sociedade civil. Mas ouvir é muito pouco. O que o governo precisa é dialogar, aceitar as críticas democraticamente, sem cara feia ou retaliações. Há bem pouco tempo, antes dos brasileiros ganharem as ruas, o governo tinha como compromisso, como comportamento, punir até mesmo aliados que discordassem da cartilha do Palácio do Planalto, retendo o repasse de recursos para estados e municípios e colocando para funcionar, a cada votação importante, o balcão das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. Sou defensor do fortalecimento e até da criação de novos instrumentos que ampliem a participação do cidadão na tomada de decisões por parte dos poderes da República. Mas não concordo com a hipótese de os referendos e os plebiscitos assumir a função implantada na Venezuela de Hugo Chávez e copiada em países como Bolívia e Equador, que passaram a seguir o pseudo-democrático modelo bolivariano. Nesses países, as consultas ditas populares se transformaram em instrumentos de manipulação da maioria e do esvaziamento dos poderes legislativo e judiciário. Na Argentina, felizmente, o próprio Poder Judiciário começou a colocar freios nessa tentativa de bolivarização do sistema no país vizinho. Desde o meu primeiro discurso como senador da República que afirmo, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Sem ela, todas as demais agendas parlamentares terminam questionadas pelo enfraquecimento da representatividade popular da política tradicional. Ouço com muita satisfação o senador Álvaro Dias. Senador Jair Vasconcelos, Vossa Excelência, com a sobriedade que o caracteriza sempre, aborda uma questão crucial para o país, com a competência que já conhecemos. Fazer essa leitura que Vossa Excelência faz. Vossa Excelência contribui de forma
notável para que se faça a leitura correta. Os pontos elencados por Vossa Excelência dizem respeito a bandeiras que foram empalmadas nas ruas pelos manifestantes. E é bom dizer que a indignação foi para a rua, mas ficou também em casa. A maior parte dos insatisfeitos ainda não foi para as ruas. Basta verificar as pesquisas. As pesquisas alargam o cenário de insatisfação existente no país. E não há dúvida de que Vossa Excelência focaliza com esperteza a necessidade de ações concretas que dizem respeito à vida parlamentar. Quando Vossa Excelência aborda a existência de parlamentares condenados no exercício do mandato, há um projeto que foi aprovado já pelo Senado, que está na Câmara e está em fase final de tramitação, que institui o voto aberto exatamente para a cassação do mandato parlamentar. Vossa Excelência faz referência à pressa com que estamos nos conduzindo no Congresso para recuperar tempo perdido. Mais importante é assumir o compromisso de que não perderemos mais tempo do que acelerar agora e oferecer um produto final mal acabado, aprovando propostas não bem estudadas, não é? Ainda agora recebi uma ligação das APAES do Paraná com a preocupação de que o Plano Nacional de Educação seja aqui aprovado sem aprofundar os estudos e os debates, para que o produto final seja compatível com as aspirações desta área. Portanto, os nossos cumprimentos a Vossa Excelência. Imagino que a presidente Dilma precisa ouvi-lo, já que não faz até agora a leitura correta, uma vez que as medidas anunciadas são secundárias em relação às prioridades da população. E isso nós tivemos a oportunidade de dizer, não pretendo ocupar o espaço do seu discurso, mas cumprimentá-lo, para dizer que realmente é esta a leitura que devemos fazer do manifesto de protesto que o povo escreve nas ruas do Brasil, ou que ainda nos seus lares subscrevem, se a eles forem apresentados, se a esses brasileiros forem apresentados, o teor do manifesto escrito nas ruas. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Não é nenhum exagero dizer que Vossa Excelência sempre foi um dos mais atentos aqui. Eu me acostumei, a minha vivência aqui no Senado, há um pouco mais de 6 anos, a acompanhar os seus pronunciamentos, a sua vigilância com relação, por exemplo, às medidas provisórias. O que Vossa Excelência denunciava de jabutis, de coisas inconvenientes, de coisas extravagantes. Copa do Mundo, então, Vossa Excelência aqui foi um acompanhante permanente, chamando a atenção do governo. Talvez se o governo tivesse explicado, já naquele momento, que para trazer a Copa do Mundo para cá, para sediar a Copa do Mundo aqui, era preciso fazer investimentos, e fizesse isso de forma transparente, prestando contas ao Congresso Nacional e à opinião pública, talvez, se tivesse protesto, não fosse protesto dessa dimensão. Mas não, preferiu o caminho da imposição, o caminho das coisas secretas, caladas, não é? Secretas, e Vossa Excelência era um daqueles que levantavam a voz aqui permanentemente. Eu sento aí junto de Vossa Excelência e posso dar a toda hora e a todo instante esse meu depoimento. De forma que, para mim, é muito importante para a peça que leio hoje, para o conjunto que apresento hoje à nação, a Vossa Excelência se incorporar e expressar sua opinião sobre o que falo. Ouço o senador Pedro Taques com muita alegria. Senador Jarbas, quero concordar com o senhor e dizer que esse discurso é muito importante. Imagine, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o artigo 101 da Constituição estabelece alguns requisitos. Dentre eles, reputação ilibada. Aqui não se fala em presunção de inocência, não se fala em julgamento prévio, não se fala nada disso.
Por que nós, para aprovarmos os ministros que vão ao Supremo, as exigências não são as mesmas? Aqui existe uma contradição. Nós sabemos que na vida política, muitas vezes, o político é acusado injustamente. Existem situações dessa ordem. Isso precisa ser investigado. Agora, uma ação penal no Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Para que exista uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, a maioria absoluta do Supremo deve acatar a denúncia, conforme está na Lei 8.038 de 90. Assim, o Procurador-Geral da República precisa oferecer a denúncia, a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal precisa acatar esta ação penal. Portanto, a situação é diversa de uma simples querela de campanha eleitoral entre inimigos políticos. Este ponto precisa ser discutido, sim, nesta proposta de emenda que Vossa Excelência fez referência. Outro ponto, é lógico que a sociedade brasileira está num momento de comoção interna nestas manifestações. Só não houve estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal por falta de outros requisitos. Mas a perturbação na sociedade brasileira, ela é firme. É só nós chegarmos à conclusão que 2 milhões de brasileiros foram às ruas, manifestando contra várias causas. A mudança na Constituição e a mudança na legislação deve ser um instrumento de reflexão. Quero também concordar com Vossa Excelência sob pena de nós votarmos legislação, uma lei simbólica. Vamos pegar o caso da corrupção crime hediondo. O projeto foi apresentado em 2011, já com parecer ofertado pelo senador Álvaro Dias na CCJ. Já tinha sido ofertado em 2011. Agora, votar sem debater não é possível. Retira do parlamentar o que ele tem de mais importante. Vai piorar a imagem do Congresso, em vez de ajudar, piora. Exato. Eu gostaria de trazer um outro tema aqui, se Vossa Excelência me permite, né? O silêncio daqueles não tão inocentes. Claro. O silêncio daqueles nem tão inocentes. Já está se dizendo que a presidente da República não vai concorrer à reeleição. Me parece que alguns já estão abandonando o barco. Não é isso? Pulando fora. Então. Pulando fora. É. Eu quero dizer à presidente da República que, neste momento, nós precisamos apoiá-la. Não a presidente da República, porque aqui cada um tem seu partido, tem seu espaço político, mas as medidas que são necessárias para que nós tenhamos uma tranquilidade, uma paz dentro da sociedade brasileira. E eu gostaria de ouvir o que o presidente Lula tem a dizer neste momento histórico. O presidente que fala sobre tudo. Eu gostaria de ouvir o que o presidente da República tem a dizer. Eu acho que o país inteiro, né? Sim. Muito obrigado e parabéns pela sua fala. Senador Pedro Táxi, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência, pelo seu conteúdo, o que Vossa Excelência sempre coloca com muita propriedade e com muita competência. Eu disse presidente, é força do hábito, né? É ex-presidente. Ex-presidente. Eu ouço com muita alegria e com muita satisfação o nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Jarbas, se as bases que estão no governo, especialmente a presidenta Dilma, tivesse escutado suas falas, eu creio que nós estaríamos numa situação muito melhor. Não digo apenas as suas falas, suas e de outros, inclusive da oposição, e de pessoas da base de apoio, mas que têm uma visão de alertar mais do que de bajular. Lamentavelmente, o que a gente viu foi a preferência pela bajulação, pelo apoio a qualquer coisa. O senhor, repetidas vezes aqui, nos alertou de problemas de corrupção, que é o principal elemento que levou o povo à rua. Eu próprio alertei aqui diversas vezes, há anos, sobre a crise econômica que vem aí, que é o que mais eu temo hoje, senador Táxi, porque eu estou contentíssimo com tudo isso, mas é um contente assustado. Porque se juntarem na praça, no encontro marcado que estão, 3 coisas, nós vamos ter problemas. Os manifestantes conscientes, senador Táxi, que estão na rua, os manifestantes indignados e inconscientes das massas excluídas e a crise econômica.
Se a crise... Segunda-feira temos tempo, vamos em frente. Hoje é segunda-feira e a sessão está sendo presidida pelo senador Blairo, o que significa mais liberdade para falar. Se a crise econômica se agrava, os manifestantes continuam nas ruas conscientemente criticando o governo. E se junta a isso imensas massas de excluídos que querem o mínimo que seja para a sua sobrevivência diante da ostentação geral do poder público, das obras, como os estádios e outros privilégios, é impossível saber onde vai parar esse movimento. Mas, lamentavelmente, a presidente não ouve. E hoje, senador Tax, eu creio que a maior adversária da presidente Dilma é a candidata Dilma. É difícil administrar uma crise dessa com o chapéu de candidata, porque não pode descontentar nenhum grupo. Tem que ficar fazendo ginásticas, promessas vazias, porque o horizonte para enfrentar uma crise dessa são 2 décadas na frente. E o horizonte dela de candidata são algumas semanas na frente. Isso faz com que nós estejamos diante de um momento que pode ser até muito bonito, meio assustador. Como eu disse um desses dias, conversando com jovens, é como um de vocês, eu disse, arranjou uma namorada muito bonita e descobri que ela tem um irmão muito brabo. Pelo menos antigamente. Hoje eu acho que não existe mais irmão brabo. Mas antigamente tinha, e era um perigo. Apesar de ser muito alegre, divertido, essa crise, esse movimento, essa rua como ela está, ela me alegra, me deixa contente e esperançoso. Mas quando eu vejo a maneira como está sendo administrado, me assusto. E quando eu vejo o cenário adiante das crises, me assusto mais ainda. E para concluir, eu me assusto muito quando eu vejo o governo querendo enfrentar isso com gestos de marketing e de manipulação, como o senhor mesmo falou, de certa maneira, no seu discurso. O povo pode até ser enganado por algum tempo, mas não para sempre. E a indignação, quando ela não é atendida, quando ela vem, senador Blairo, ela vem muito mais raivosa da segunda vez do que da primeira. As ondas vão crescendo. Por favor, eu peço aqui que as autoridades do governo e a presidenta não tentem manipular, como está tentando com o plebiscito. Deixe que se faça uma reforma proposta, façamos um referendo depois para ver se o povo apoia. Mas não venhamos com 2, 3 perguntas, como falou o senador Dornelles mais cedo, manipulando e querendo até a manutenção do atual partido no poder, continuando por meio de truques. Ou seja, para resumir, e o senhor é do tempo que sabe disso, eu estou com medo que o plebiscito seja para acobertar pacotes políticos. Os militares faziam seus pacotes sem precisar de plebiscito. Eu temo que a gente queira fazer pacotes e pedir o apoio plebiscitário do povo. Isso é um suicídio. Senador Cristóvão, muito obrigado pela sua parte. E Vossa Excelência, a exemplo do senador Álvaro Dias, é um daqueles que se colocam aqui sempre na linha de frente, no combate à política econômica inconveniente do governo, a sua preocupação reinante contra o processo inflacionário, sua defesa intransigente para a questão educacional. Vossa Excelência, sem dúvida, tem sido um dos destaques do Senado. E com a consciência tranquila de que tudo aquilo que Vossa Excelência faz aqui e diz aqui vai ao encontro daquilo que hoje se encontra no meio da rua, com as bandeiras populares e democráticas. Muito obrigado. Ouço com muita satisfação o senador Ataíde. Obrigado, senador Vasconcelos. Senador Vasconcelos, eu tenho aprendido muito aqui nessa casa. Eu tenho dito que eu estou aqui fazendo um intensivão. E durante esse meu intensivão de 8 meses, eu percebo que este Congresso e o governo federal, nesses últimos anos, tem colocado claramente para o povo brasileiro que este país está navegando, ou vem navegando nesses últimos 10 anos, em águas perenes, em céu de brigadeiro. E eu, senador, que venho da iniciativa privada, que vivo a coisa lá fora, eu às vezes me perguntava,
se eu estava tão errado, porque eu percebia nos nossos números que a realidade do nosso país não era o que eu ouvia a cada dia. E hoje sim, senador, hoje eu tenho, como senador da República, eu tenho plena consciência da situação do nosso país. Em 2002, senador, a dívida interna do nosso país era de 641 bilhões de reais. 10 anos depois, em 2012, em dezembro de 2012, essa dívida ultrapassou os 2 trilhões de reais. Como é que se explica uma dívida de um país em 10 anos quadriplicar? A folha de pagamento, senador Vasconcelos, em 2002, era de 64 bilhões de reais. Hoje, ela ultrapassou os 213 bilhões de reais. Eu pergunto, para onde é que foi todo esse dinheiro, sabe, senador? E agora sim, a presidente Dilma, ela vai ter que... essas medidas adotadas pela presidente Dilma e pelo nosso presidente dessa casa são medidas extremamente de alta valia, portanto, deveria ter tomado essas medidas muito anteriormente. Elas não surgirão e não representarão, neste momento, os resultados que o povo e a sociedade necessita. Então, eu gostaria que o presidente Lula e a presidente Dilma fosse à televisão e explicasse o que fizeram com esse 1 bilhão, ou melhor, com esse 1,5 trilhão que foi gasto nestes últimos 10 anos. Essa corrupção que bate a casa dos 100 bilhões de reais, eu queria que ela fosse à televisão e explicasse ao povo brasileiro. E o povo brasileiro está aguardando esta informação, senador Vasconcelos. E se a nossa presidente, se a presidente da República não for contundente, convincente em suas explicações, eu particularmente não sei que rumo tomará este governo. Muito obrigado pela atenção e pela parte. Muito obrigado, senador Ataídes. Vossa Excelência tem representado aqui com assiduidade e com perseverança o seu estado, o estado de Tocantins. Eu sou seu vizinho aí e conheço da sua atuação. Eu não tenho nenhum motivo, senador, para acreditar mais na presidente Dilma, nenhum. A presidente faz 10, 12 dias que saiu daqui de Brasília, o país pegando fogo, manifestações aqui e uma grande manifestação em São Paulo, para se reunir com Lula, o ex-presidente, e com seu marqueteiro, para saber como agir diante do país pegando fogo. Não é? Então, realmente ela precisa fazer muito e mais para que eu possa restaurar uma ponta de esperança de que ela vai levar esse barco à frente. Não é? Ela contará com o nosso apoio, porque nós não somos de aventura, nós não queremos um poder completamente vazio e que fique exposto, fraco, mas ela precisa, para reconquistar, e as pesquisas dizem isso, a confiança do brasileiro, ela precisa mover muitas palhas. Eu ouço com muita alegria uma parte de uma das pessoas que marcam esta legislatura, que é o nobre senador Dornelles, que eu tenho certeza concordará, se não com os pontos diversos que eu toquei aqui, naquele que ele já ocupou a tribuna, que foi exatamente sobre referendos e plebiscitos numa hora como esta. Senador Jarbas Vasconcelos, eu há muitos anos acompanho sua trajetória política e cada dia eu me torno mais admirador da sua pessoa e do seu trabalho. Eu queria dizer a Vossa Excelência que eu acho que nesse período de crise nós devemos ter duas preocupações. Segundo, defesa intransigente de cada vírgula da Constituição. Não podemos dela nos afastar, porque qualquer afastamento muitas vezes pode ser consequências danosas para a democracia. E segundo, tomar posições contra
a demagogia, principalmente aquelas que atingem a gride e a austeridade fiscal, que geradoras de despesas que ninguém sabe como vão pagar no futuro. O chamado populismo fiscal. Populismo fiscal. De modo que eu quero trazer a Vossa Excelência a minha concordância plena com as linhas do seu pronunciamento e dizer que eu espero que Vossa Excelência sempre possa trazer a essa casa o bom senso e a competência que Vossa Excelência inerentes à sua pessoa. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Francisco Dornelles. Foi com muita alegria e com muita honra que recebi essa parte. Ouço, como não poderia deixar de ser, também com atenção e carinho, o nosso senador Eduardo Suplicy. Caro senador Jarbas Vasconcelos, a Vossa Excelência mostra um certo descrédito das possíveis iniciativas, ora de plebiscito ou referendo, mas eu tenho a convicção de que a presidenta Dilma Rousseff quer o melhor para o Brasil, na sua boa-fé, e tenho a intuição de que, caso ela proponha de fato esta consulta, isto deverá resultar de um diálogo no mais alto nível, inclusive com pessoas como Vossa Excelência, como o senador Álvaro Dias e a Luiz Nunes, e os principais, José Agripino, os principais líderes e presidentes da oposição, para que possa o Brasil responder, e na medida em que estas manifestações elas mostram críticas a todos os partidos, a todos os governantes nos 3 níveis de governo e inclusive a nós no Congresso Nacional, que precisamos estar mais atentos sobre em que medida estamos ou não respondendo aos anseios da nação. E, inclusive, acho que precisamos avançar, de fato, na elaboração de propostas para aperfeiçoar o sistema de escolha de nossos governantes. A imprensa hoje dá notícia, por exemplo, de algo muito interessante que ocorre no Chile, a exemplo do que ocorreu na Argentina, o sistema de prévias para a escolha dos candidatos à presidência da República e aberto para além dos filiados aos partidos. A senhora Bachelet foi novamente num sistema de prévia organizado neste domingo, escolhida como a candidata por uma forma a mais democrática e tipicamente avalio. Nós podemos avançar nessa direção. Eu próprio tenho um projeto também nessa direção e o senador Álvaro Dias também, só para dar um exemplo de como podemos avançar no aperfeiçoamento dos nossos sistemas eleitorais e políticos. Eu quero agradecer, senador Suplicy, a Vossa Excelência e dizer do seu empenho em sempre querer aperfeiçoar o sistema democrático. Eu retomo, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância, retomo o meu discurso. Alguns dos principais pontos da reforma política, como a adoção do fim das coligações nas eleições proporcionais, o voto distrital misto e o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, podem até não ser compreendidos totalmente por uma parcela da opinião pública. Todavia, isso não é impedimento para que a reforma seja apreciada pelo Congresso Nacional. Propostas para a reforma política existem aos montes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. O que falta é disposição política de votar e aprovar mudanças que aperfeiçoem o sistema brasileiro. Neste aspecto, eu chamo a atenção de que o governo tem uma base parlamentar aqui no Senado e lá na Câmara dos Deputados de mais de 400 parlamentares. Base que apoiaria qualquer reforma política, decente, correta, racional e honesta. Mas até agora essa base não se mostra interessada porque o governo, através de Lula antes e Dilma agora, nunca se mostraram interessados numa autêntica e legítima reforma política. Afinal de contas, o governo conta com a maioria absoluta nas 2 casas do Parlamento. Tem aprovado o que quer e bem entende. Eu mesmo apresentei há 6 anos
uma proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, encerrando aquela história do eleitor votar em João e eleger José. É impossível imaginar que qualquer uma das reformas institucionais vai obter unanimidade, quer seja no Parlamento, quer seja nas ruas. O que está claro é que não dá mais para ter o comportamento de avestruz, enterrando a cabeça na areia cada vez que surge um obstáculo. Senhoras e senhores senadores, e o que dizer dos investimentos anunciados para melhorar a mobilidade urbana e os transportes públicos? Ao contrário do que sempre defendeu quando estava na oposição, o PT no poder incentivou o transporte individual, reduzindo impostos para a compra de automóveis e deixando de lado os transportes públicos como ônibus e metrô. Essa escolha equivocada agravou a mobilidade urbana e contribuiu também para o endividamento das famílias brasileiras. Alguns metrôs, como os do Recife, Fortaleza e Salvador, tiveram suas obras paralisadas por anos, só retomadas após o anúncio de que o país sediaria a Copa do Mundo de 2014. O PT está no poder, senhor presidente, há mais de 10 anos. Portanto, não dá mais para ficar olhando para o que ocorreu no século passado, culpando governos anteriores por problemas que já poderiam estar solucionados em menos de uma década. O governo petista errou. Falta saber se foi por incompetência ou por simples omissão. Está claro, até para os aliados do PT, que a reunião promovida pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto teve objetivos eleitorais, movida pelo medo de uma derrota da presidente nas eleições do próximo ano. O PT insiste em não assumir suas responsabilidades sobre os problemas que afligem os brasileiros. O governo busca transferir responsabilidades para governadores, prefeitos, para o Congresso Nacional e até mesmo para os médicos do país. Não é por outra razão que alguns petistas falam abertamente numa eventual candidatura do ex-presidente Lula. De tanto assistir à propaganda do Brasil perfeito, de tanto assistir à propaganda do Brasil perfeito, comandada pelo publicitário João Santana, os petistas passaram a acreditar piamente num Brasil de ficção, no qual a saúde é de primeiro mundo, a inflação está controlada, as contas públicas sob controle, a educação é de qualidade e a impunidade inexiste. Esses são os problemas novos, criados pela presidente Dilma. Eles existem e persistem desde o governo Lula. A diferença é que a desarrumação generalizada finalmente foi percebida pela população. Não é com demagogia, transferência de responsabilidades e autoritarismo que a presidente da República e o PT darão as respostas aos brasileiros, sejam aqueles que protestam nas ruas ou aqueles que apenas apoiam as manifestações. Cabe a este Parlamento, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cabe a este Parlamento, para encerrar, não deixar passar em vão os apelos da população e assumir o papel decisivo de apresentar e discutir propostas que venham produzir as mudanças de que tanto a sociedade necessita. Muito obrigado, senador Blairo, pela sua generosidade e pela sua tolerância. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.